Olá, eu sou o Tano Saab e estou aqui para ensinar vocês como fazer uma guirlanda com galhos. Aproveite a nossa aula. Sejam bem-vindos à Escola Brasileira de Arte Floral. Nós temos esse canal para passar informação, técnicas para você que quer trabalhar com flores. Muito bem. O desafio hoje aqui é como fazer uma guirlanda com galhos. Muito bem. Os galhos escolhidos são aqui galhos de pinos, né, de pinheiro, e também alguns galhos aqui que eu tenho de provavelmente é acerola ou pitangueira. Então pode ser qualquer galho seco ou semi-seco para criação. Eu falo semi-seco porque quando ele tem uma certa flexibilidade, é mais fácil de você criar a forma circular de uma guirlanda. Uma guirlanda ela tem que ter, é como se fosse uma coroa, tem que ter esse formato circular, um vazio no meio. Então, geralmente eu pego galhos que tem essa curva para poder criar. Então, o que eu faço? Eu posso traçar uma linha na minha mesa, no chão, pode ser um prato, e você vem mais ou menos traçando em volta desse prato. Olha, eu vou distribuir os galhos aqui, a forma circular que você teria. Então, eu conecto aqui, vou só jogando os galhos aqui meio por cima, e isso vai me ajudar a criar, olha, a forma que eu quero. Então, traçado aqui primeiro o formato da guirlanda, eu começo a conectar esses pedaços. Então, deixa eu tirar aqui o nosso prato. E você pode usar arame, você pode usar arame empapelado. E eu vou mostrar uma novidade aqui para o Brasil, mas que lá fora se usa bastante. É um arame que se utiliza essa ferramenta que faz cerca para gado. Os fazendeiros utilizam muito na Europa. Esse arame, essa ferramenta chama twister, porque ele gira como se fosse um alicate. Então, o mesmo movimento que você faz com a sua mão com o alicate, ele faz de uma vez para você. Então, vou mostrar aqui, vamos ver se a gente consegue ver o detalhe, eu até erguei para vocês verem melhor. Então, ele pega os dois lados e ele gira, olha. 1, 2 vezes é suficiente. Então, esse é um mecanismo para facilitar ou tornar mais rápido o trabalho. Outro ponto de conexão aqui. Esse aqui. Então, 2 galhos. 2 vezes. Thanos, eu não tenho esse aparelho, é bem provável, mas quando você tiver a oportunidade de Mercado Livre ou viajar e trazer de fora, ainda não tem uma fábrica que faça no Brasil, mas fica o pedido. Tá? Caso você não tenha, né, outra solução pode ser um arame empapelado. Então, olha aqui, você pode vir com o seu alicate e fazer o mesmo processo, o mesmo movimento. A função é a mesma, é só o equipamento que é diferente. Então, você vai conectando, isso aqui vai ficando mais estruturado. Tá? Para adiantar um pouco para a gente, eu já tenho uma guirlanda pronta aqui para vocês, que eu fiz com o mesmo processo, onde eu fui conectando, só que como os galhos são flexíveis, eu preciso estruturar um pouquinho mais. Vou mostrar para vocês como a gente estrutura. Vamos pegar aqui. Então, novamente aqui, olha, o formato. Olha, quanto mais certinho ficar, mais bonito fica a sua guirlanda. Muito bem. Tente girar dos dois lados, olha. Esse ponto aqui, eu vou vir até com o meu arame empapelado para vocês. Conectar. Erguei aqui para ficar mais fácil. Então, vem aqui, olha, aqui dá para ver melhor. Conecto aqui. Tiro o excesso. Posso vir com um galho mais rígido. Olha só, aqui, olha. Aproveite a curvatura dele, olha que interessante, para forçar e estruturar ao mesmo tempo esse aro, a nossa guirlanda. Lembrete, sempre é interessante você
prender em 2 pontos. Então, com 2 pontos nunca sai ou movimenta esse galho. Então, vou usar aqui minha ferramenta. Usar um pouquinho dos dois. Quando o galho é mais grosso, eu uso a ferramenta, mais fino posso usar outro. Isso quando eu faço estruturas bem grandes, 2 metros, eu fiz uma guirlanda de 2 metros, 3 metros, daí isso aqui ajuda com galhos mais grossos. Então, para quem quer comprar essa ferramenta, se chama Twister. Vamos lá, mais um galho aqui. Esse que está mais fino, olha, eu posso vir com o próprio arame empapelado. Esse também é um produto que você encontra no mercado, que você pode solicitar para a escola, nós temos para venda também. E se não tiver esse, pode usar um arame recozido como esse. Até mostrar para vocês que não importa o material, desde que, né, dê essa pressão suficiente. É o mais importante, olha só, vou colocar aqui, prender aqui com esse. O arame já, talvez seja interessante o alicate, e sempre quando você vai fazer o alicate, você pega, gira e puxa. Quanto mais você puxar e girar, mais firme fica. Tenho essa textura aqui desses galhos, eu acho que é pitangueira. Posso trazer um pouco mais para cá. Então, olha que interessante. Você entra dentro aqui, olha, força, usa a própria pressão do galho e vai contra. Aqui, olha, já até prendeu. Vou colocar mais um, daí eu vou prender 2 de uma vez e venho e prendo aqui. Esse arame empapelado você compra em rolinhos como esse aqui, para você ter uma ideia. Eu já deixei cortado para facilitar para a gente. Hoje no mercado você até encontra pronto, mas eu acho que o bacana é você fazer você mesmo, é você fazer algo artesanal que de repente tem um pouco, pode ser até um pouco desconstruído uma parte, mas use materiais locais, materiais botânicos que você tem na sua região para criar a sua guirlanda. Isso é uma maneira que hoje em dia a gente valoriza o que é produzido local, o que é produzido pelo artesanato local, do que simplesmente comprar de algo que vem de fora ou que seja importado. Então, se você também faz parte de uma comunidade, algo que possa, né, ter essa mão de obra que boa manualmente, artesanalmente, por que não produzir para as vendas das lojas ou isso pode virar até um negócio para você, porque tem uma demanda grande de Natal de guirlandas como essa. Bem, dá uma olhada geral. Acho que nesse ponto seria bem-vindo também. E, como último elemento, eu posso usar algo bem flexível da nossa, vamos dizer, que a gente encontra aqui no nosso ecossistema, vamos dizer assim, que são cipós, né? Eles são mais flexíveis. Então, aqui, ou pode ser
de parreira, vários elementos. Esses galhos, olha, é um pecado jogar isso fora. Então, isso aqui, olha, quase ele tem uma... O que você pode fazer? Pode entrelaçar. Então, eu venho com um primeiro ponto, prendo esse primeiro ponto, para ele não se soltar. Isso dá um efeito bem bonito, no sentido que você pode até segurar assim, ó, e como ele é tão flexível, você pode ir enrolando na sua própria guirlanda. E dá um efeito como se fosse uma trepadeira. E lembrando que depois de entrelaçar, prender o primeiro ponto, prende o último ponto novamente. Então, prendendo as duas pontas, o que entrelaçou no meio não se solta. Mais uma vez, vou pegar um menor aqui. Então vamos entrelaçar mais um pedaço. Vou começar a suar aqui. Nossa guirlanda quase pronta. Vale a pena checar onde merece um pouquinho mais de um elemento ou outro. Sempre deixa algum de reserva também pra gente. Mas está aqui. Bonito com as texturas, galhos mais grossos, mais finos, com movimento. Então tudo isso traz dinâmica, traz estrutura para a guirlanda. Dá um pouquinho de trabalho, esforço físico, mas eu acho que é recompensador o resultado final. O que eu diria para você que está começando? A primeira vez não sai tão redondo. Não se preocupe. Não saiu tão redondo? Coloca mais galhos, vai aprimorando. A segunda tenta fazer mais redondo. E logo, logo você consegue, vamos dizer, fazer uma bela guirlanda bem estruturada, com uma forma bem definida. Conselho também, comece com guirlandas menores. Quanto menor você começa, conseguiu aí a habilidade necessária, a técnica necessária, pronto, começa a fazer. A primeira, a gente costuma dizer que demora 1 hora, a segunda demora meia hora, daí da terceira em diante já é 15 minutos para fazer. Muito bem. Hora de colocar as flores. Eu vou começar com alguns elementos, são 3, 4 elementos que eu vou colocar nessa guirlanda. E o que eu penso? Nós podemos fazer uma guirlanda para um dia, uma guirlanda para um mês ou uma guirlanda para a vida inteira. Por exemplo, para um mês você pode usar flores desidratadas. Para um dia, flores naturais. E para a vida toda você pode escolher plantas. Então eu vou, aqui nesse trabalho, eu vou misturar um pouco de plantas e flores secas para durar pelo menos um mês ou pelo menos um ano. Tá? Então, os elementos que eu vou colocar aqui, alguns têm vida, são plantados, então a gente pode encaixar, olha, nessa técnica que eu vou ensinar vocês a fazerem, que é coquedama. E outros são fixar flores naturais, mas desidratadas, já secas. Então, mostrar um pouquinho de cada elemento aqui para vocês. Eu tenho uma Nereogênia na família das bromélias, onde eu vou ensinar vocês a fazerem uma coquedama. Eu tenho as pinhas, tá? Que eu quero mostrar como que faz esse nó duplo para prender na sua guirlanda com bastante segurança. Tenho também as proteias, proteia ice aqui, e eu tenho também o dedo de anjo. Pode ver que todos estão indo para um tom de vinho, meio escuro, meio rosado. Essa é a ideia de fazer uma guirlanda com cores neutras, mas com um tom meio avermelhado, meio vinho.
E já que a gente está falando de corvinho, eu trouxe aqui esse elemento que ainda está fresco, a ideia é que ele seque dentro da nossa guirlanda. Datura é o nome que a gente encontrou para ele, é a primeira vez que eu vou utilizar. Então, nós temos a corvinho esverdeada aqui que vai conectar e trazer uma textura um pouco exótica para a nossa guirlanda. É um toque exótico que eu escolhi para a gente aqui. Começando a explicar como prender a pinha. Muito bem. Eu pego o arame empapelado, venho de um lado entrando dentro dela, quanto mais entrar dentro dela, melhor. E giro. Então, esse é o primeiro ponto de conexão. Só que se eu coloco um ponto só, ele pode mover. Então é interessante ter 2 pontos de fixação. Então, vou pegar aqui um pedacinho do meu arame empapelado e venho do lado oposto. Então começo aqui onde terminou ele, passo por dentro, passando, puxo bem e prendo aqui. Então, com isso, eu consigo escolher um espaço, venho de um lado, venho do outro e consigo prender de forma bem firme. Então você pode pendurar na porta, você pode transportar com segurança e essa pinha com certeza não vai sair do lugar dela ou da posição dela. Olha só. Esse arame empapelado é interessante porque ele camufla na sua estrutura. Olha só, não solta, fica bem firme. Muito bem, vamos colocar as pinhas. Pessoal, estou aqui na metade da minha guirlanda e uma dica que eu vou dar para vocês é colocar pinhas em cima de um lado do outro. Quanto mais você colocar nessas posições, mais arredondamento vai dar para a guirlanda. Um aspecto mais bonito quando você colocar na parede. Muito bem, aqui para vocês terem uma ideia, eu coloquei mais ou menos 20 pinhas, vou segurar aqui para ver, de uma forma irregular, meio pulverizada, mais pinhas, menos pinhas por toda a minha guirlanda. Para vocês terem uma ideia aqui, eu tenho algo em torno de 80 centímetros de diâmetro nessa guirlanda. Hora de colocar as flores. Sempre que eu vou colocar as flores, eu penso, puxa, qual é a primeira flor? Ou qual o primeiro elemento? Então, o primeiro elemento foi a pinha aqui, porque daí eu consigo prender mais fácil. Mas o segundo tem que ser o material mais importante, de maior impacto. Eu acredito que o maior impacto é aqui a minha proteia desidratada. E eu posso pensar, vou distribuir de forma equidistante ela, vou fazer grupos com ela, vou de repente fazer um acento, só um ponto com ela. Então essa é uma decisão que você pode tomar, mas sempre pense em que qualquer elemento que você colocar tem que manter a forma e essa questão da dinâmica, onde você não veja onde começa ou termina a guirlanda, que dá essa, vamos dizer, esse sentido ou o significado da guirlanda, que é essa vida eterna ou a continuidade da vida. Então, nós temos aqui, olha, eu coloco, já tem uma boa estrutura, coloco o meu elemento e venho de novo com o meu arame empapelado para prendê-lo. Lembrando, como dos outros elementos, 2 pontos, bem importante que eu garanto, se você prender em 2 pontos, dá mais trabalho, mas você pode transportar, colocar na porta, colocar na parede, aonde você quiser, não vai cair nenhum elemento que você anexou na sua guirlanda. Ó, agora é o momento que eu posso até dizer 2 de um lado, 1 de outro. Acho que eu vou fazer algo assimétrico. Então, mais longe, mais perto, mais perto.
Então, aqui, olha, vou colocar esse elemento assim, isso, olha que bonito. Então aqui, ó, essa distância é diferente dessa. Então eu tenho 3 pontos, mas com distâncias diferentes. Muito bem, gosto sempre de levantar para vocês irem acompanhando o processo, de como está ficando. Eu acho que essa seria, eu já escolho aonde vai ser, aonde eu vou, a cabeceira, então essa pinha minha vai ser onde eu penduro. E aqui eu tenho 2 e 1, agora próximo elemento, aonde eu vou colocar entre essas flores principais o meu próximo elemento. Então vai sendo assim, gradativo, e você vai preenchendo o espaço com os diferentes tipos de texturas e elementos. Agora eu vou entrar com a minha kokedama. Kokedama é a técnica de manter o substrato e manter aqui a vida. Com o substrato eu mantenho a vida, a planta vivendo em condições para crescer. Então a gente tem a Neurogélia. E como que faz isso? Eu tiro um pouco do substrato. Em japonês, a kokedama é bola de musgo, o significado, a tradução. Aqui no Brasil a gente tem musgo, mas é mais comum casca, vamos lá, de coco, a fibra de coco. Então aqui a gente vê que o próprio substrato da minha Neurogélia é fibra de coco. Então você não precisa, é uma kokedama com fibra de coco, não com musgo. Como que você faz? Pega um arame, um fio de nylon, bem, qualquer elemento que você consiga contornar esse substrato, e como você vai contornando várias vezes, ele vai, vamos dizer, compactar e prender ele não vai sair. Então é uma maneira de manter o substrato e virar uma bola. Então, em vez de ser uma bola de musgo, é uma bola de fibra de coco, aonde a Neurogélia vai sobreviver e ficar feliz aqui. Então, olha, eu vou girando várias vezes. Acabou a fita? Prende, deixa uma pontinha, vem com outro pedaço e continua. É como se você fosse criar um vaso redondo com linha. Então, prendeu aqui. Bem-vindo. Pode deixar uma pontinha se quiser voltar a prender. Ó, gira. Quanto mais redondo, mais bonito fica. Mais até decorativo, né? Como fosse uma bolinha de Natal. Aqui não é à toa que eu escolhi, vamos dizer, o fio craft, olha, porque fica bonito. E eu posso anexar onde eu quiser agora aqui. Eu já deixei um ponto de fixação. E lembre, puxa, está sendo repetitivo? Não, sim. Mas isso faz toda a diferença, porque se você prende só um ponto, ó, ele gira. Então, conforme a posição que a pessoa colocar, esse elemento gira. Se você tem 2 pontos, isso não acontece. Então, vamos para a colocação. Então, olha só, eu fiz de novo mais e menos, contraste, então um grupo maior Neurogélia, um grupo menor. Lembrando que essa pinha sempre é meu ponto onde eu vou pendurar, então já dá para ter uma noção de como está ficando. Agora vamos com os elementos que vão completar ou preencher os espaços que ficaram entre esses 3 elementos.
Agora aqui eu tenho elementos que eu posso picar, colocar menores, que eu só vou encaixar entre os galhos. Eu já consigo não ter que amarrar ponto a ponto, eu consigo vir, olha, encaixando com a própria pressão entre os elementos e eu não preciso prender. A própria pressão já prende esses elementos na minha estrutura. Entre eles, posso colocar elementos mais pesados, como esse aqui. Quando o elemento é mais pesado, recomendo prender. Não dá só para encaixar. Então, encaixa e faz um ponto de fixação, pelo menos um. Pessoal, para vocês terem uma ideia como está ficando a nossa guirlanda, com cores, algo muito botânico, algo muito orgânico, certo? Totalmente natural. E vamos para dois elementos que agora podem dar o acabamento final, que é o dedo de anjo e também um pouquinho de semente de legustro, né? Ele vai dar um tom. Eu estava até testando, ele cai pode cair uma bolinha ou outra, então vou dar só um toque para também em áreas que ele fique protegido, mas por si só ele até aguenta bem, uma ou outra bolinha pode cair, mas vale a pena pelo toque especial dele. Se vocês observarem, quanto mais elementos a gente colocar, mais arredondamento, mais transparência, mais volume vai dando. Por isso que é importante colocar em cima, do lado, embaixo, isso vai dando volume e transparência. Pessoal, acredito que esse foi o último elemento. Vocês olhando de cima, dá para ver que mantivemos a forma. Temos aqui também a forma interna, o vazio interno mantendo e a borda. Alguns elementos que saem um pouco disso, por exemplo, esse aqui, podemos retirar. Um pouquinho saindo sempre também é bem-vindo, mas manter essa circunferência, manter aqui o espaço vazio, por exemplo, entrou um pouquinho, mas isso traz um pouco de assimetria. Então, aqui eu fiz olhando para cima, aqui a dinâmica, porque o ponto que eu escolhi para ser o ponto de amarração na porta ou na parede é esse aqui. Então, nós teremos aqui a nossa guirlanda feita com galhos, feito com plantas e elementos secos. Uma guirlanda que com certeza pode durar aí um mês ou até um ano aí na casa de vocês. Ou, se você quiser guardar, quando acabar o Natal, tire as plantas, guarde o seco e no ano seguinte acrescente mais plantas. Pessoal, eu sou o professor Tano Saab e foi um prazer estar com vocês na confecção dessa guirlanda. Se você gostou, dá sua curtida aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque toda semana estamos lançando novos vídeos, novas dicas para você que ama as flores, tá certo? Então, muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.